Vamos iniciar a leitura do Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça, que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera que derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montando nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde ele pode viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a sua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando o Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes, até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos inimigos daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: Eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles. E os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamboris.
Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor dos tribos. Depois vêm os líderes de Judá, com o seu grupo. E em seguida, os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros, com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos, que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus. Povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Palavra do Senhor. Então, esse salmo ele é muito extenso e traz bastante reflexão. E o sentimento que ele me traz é um sentimento de proteção e de louvor. E eu destaquei aqui vários versículos. Se vocês quiserem partilhar algum versículo, alguma frase, alguma palavra sequer que tenha lhe chamado a atenção, algum sentimento que te trouxe, comenta aqui, porque quando vocês trazem também o sentimento de vocês, a opinião de vocês, né, o sentir de você, a meditação de vocês, torna mais rico esse momento, porque daí a gente vai juntando o que Jesus disse para mim, para Tatiane, para Camila, para Gabi, e daí a gente contempla todo esse tesouro, essa riqueza que cada um tem dentro de si. Enquanto vocês meditam, escrevem, eu vou iniciar aqui pela reflexão do versículo 2, onde o salmista diz: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Mas para que Deus se levante e venha espalhar os teus inimigos, é preciso estar exatamente como nós estamos, louvando, agradecendo, perseverando nesse relacionamento com Deus. Porque às vezes, mesmo sabendo que Ele está tão perto, mas nós nos colocamos tão distantes, nós não nos deixamos amar, ser amados, ser protegidos. O Walter partilhou aqui que o sentimento que traz a ele é um sentimento de justiça divina. Sentimento de justiça. Versículo 3. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Então, trazendo aqui o sentimento do Walter de justiça, eu me coloco também nesse sentir de justiça, quando o salmista diz que os maus se acabam na presença de Deus. E quem são, o que são esses maus, né?
para mim são os meus maus pensamentos, as minhas más atitudes, as minhas palavras malditas, né? Em momentos inoportunos, em hora desapropriada, às vezes no momento de muita euforia ou de muita fúria, né? Então, estando na presença de Deus, é muito mais leve passar por esses desafios e enfrentar os nossos inimigos. E como o salmista mesmo diz, os maus na presença de Deus se derretem como fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos, mesmo diante dos desafios. Lá no versículo 5, o salmista diz: preparem o caminho. Como que você tem preparado o caminho para Deus? Como que, vamos imaginar que se hoje fosse o dia da volta de Jesus, né? E Jesus nos deixou aqui na terra como sementes para sermos plantadas, né? Então, quais frutos nós estamos produzindo? Nós estamos preparando bem a nossa terra? Nós estamos sendo boas sementes? Nós estamos em solos férteis? E esses solos férteis, para mim, eu trago como a reflexão do ambiente onde nós frequentamos, os lugares, né, onde estamos indo, qual clima nós estamos produzindo no lugar onde nós estamos, principalmente dentro da nossa casa. Nós vemos às vezes pessoas tão gentis, tão sorridentes, tão amorosas na rua, né, no trabalho. Daí quando chega em casa, fecha a cara, não fala com ninguém, mal cumprimenta e cria aquele clima de desconexão, de desarmonia. Então tudo isso tem a ver com o caminho que nós estamos preparando, né? Com esse preparo, preparem o caminho. Lá no versículo 6, Jesus diz, Deus, o salmista diz, né? E Jesus diz para mim, Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Esse versículo aqui para mim, eu estava olhando aqui, a primeira vez que eu li foi em 4/8/2018. E na época esse versículo fez muito, muito mais sentido para mim, né? Porque eu ainda estava com a minha ferida muito aberta com relação ao luto. Então todas as vezes que eu li esse versículo, me trazia um sentimento de conforto e de paz, sabendo que vivendo no santo templo de Deus, Ele cuidaria de mim e dos meus filhos, né? Porém, aqui também eu quero trazer uma reflexão, no meu caso, um caso real, vamos dizer assim, né? Do viver a orfandade e viver a viuvez, né? Porém, quantos filhos, às vezes até nós mesmos, estamos vivendo como órfãos, sem acreditar naquilo que tudo que Deus pode fazer na nossa vida, sem pedir ajuda, com pouca fé. E quantas mulheres estão aí vivendo à beira de um precipício num relacionamento abusivo, por achar, por acreditar que precisam verdadeiramente de uma companhia para se sentirem em paz e felizes. Eu não estou dizendo que não é bom estar acompanhada, né? Ter um companheiro. Inclusive estou orando pelo meu José, né, Sandro? O Sandro não é meu José, viu, gente? Ele é o meu coach, meu amigo, e é uma das pessoas que eu partilho muito, que eu troco muito, e muitas pessoas que também que estão próximas de mim sabem disso, né? Sabem
desse desejo da minha oração. Porém, antes de entrar num novo relacionamento, e aqui eu digo principalmente para mulheres aqui que estão solteiras ou estão divorciadas, viúvas, separadas, o que quer que seja, que não estejam com um companheiro. A sua felicidade, a sua paz, o teu sucesso não pode, não deve depender da presença de outra pessoa. Quem quer que seja. Seja um marido, seja um namorado, não pode depender. Por quê? A única responsável pela sua vida é você mesma. Então, independente de você estar acompanhada ou não, você deve se sentir feliz consigo mesma primeiro. E eu digo para vocês que estar preparada para um relacionamento tem muito mais a ver de você estar preparada para se relacionar consigo mesmo primeiro do que se relacionar com outra pessoa. Então, todas as vezes que eu deposito as minhas expectativas no outro, eu me frustro, eu me decepciono, eu fico triste, porque eu estou me alimentando do ser do outro. Enquanto, na verdade, o que me faz ser, o que me faz crescer e o que deveria me fazer feliz é eu saber que eu posso contar comigo primeiro, que eu vou ser perseverante, que eu terei metas bem traçadas, que eu terei disciplina para realizar, que todas as vezes que eu tropeçar, que eu cair, que eu chorar ou que eu esmurecer, eu saiba que eu sou a responsável por cada uma das minhas atitudes.